Imagine um mundo onde a luz do sol nunca alcança, onde a pressão é esmagadora e a temperatura se aproxima do congelamento. Um lugar tão inóspito que desafia a própria noção de vida. Este não é um cenário de ficção científica distante, mas sim a realidade do oceano profundo. Um reino vasto e misterioso que cobre mais da metade do nosso planeta. É uma fronteira final. Um universo subaquático onde a escuridão é a regra e a sobrevivência exige adaptações que beiram o bizarro. Por séculos, o fundo do mar foi o palco de lendas e pesadelos, habitado por monstros imaginários que povoavam as mentes dos marinheiros. Mas, e se eu dissesse que a realidade é ainda mais fantástica do que qualquer ficção? Que criaturas com dentes transparentes afiados como vidro, corpos que brilham na escuridão mais absoluta e formas tão estranhas que desafiam toda a lógica evolutiva, realmente existem? Elas nadam e caçam sob quilômetros de água, em um silêncio eterno, alheias ao mundo da superfície. Prepare-se, porque o que vive no fundo do mar pode ser muito mais estranho e fascinante do que qualquer coisa que você já viu em filmes de terror ou livros de fantasia. As criaturas mais bizarras e alienígenas não estão em galáxias distantes, mas sim bem aqui, no nosso próprio planeta, escondidas nas profundezas abissais. O oceano profundo é, sem dúvida, um dos ambientes menos explorados e compreendidos da Terra. Enquanto olhamos para as estrelas em busca de vida extraterrestre, um universo inteiro de mistérios se desdobra sob a superfície de nossos próprios oceanos. As condições lá são extremas. A ausência total de luz solar cria uma escuridão perpétua. As temperaturas oscilam perto de 0 graus Celsius. E a pressão hidrostática é implacável, capaz de esmagar um submarino como uma lata de refrigerante. Para colocar em perspectiva, a pressão no ponto mais profundo do oceano, a Fossa das Marianas, é mais de 1000 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. É como ter 50 jatos jumbo empilhados em cima de você. Por muito tempo, acreditou-se que esse ambiente hostil seria um deserto biológico, vazio de vida complexa. No entanto, cada nova expedição ao abismo revela o contrário. Descobrimos ecossistemas vibrantes e complexos, repletos de criaturas únicas que não apenas sobrevivem, mas prosperam nessas condições impensáveis. A estranheza, longe de ser uma anomalia, é a chave para a sobrevivência nesse reino. Cada característica peculiar, seja um olho gigante, uma boca desproporcional ou a capacidade de emitir luz, é uma adaptação engenhosa forjada por milhões de anos de evolução em um ambiente sem paralelos. Elas nos mostram que a vida encontra um caminho, mesmo nos lugares mais improváveis, e que a imaginação da natureza é infinitamente maior que a nossa. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. O Oceano Profundo é, sem dúvida, um dos ambientes menos explorados e compreendidos da Terra. Enquanto olhamos para as estrelas em busca de vida extraterrestre, um universo inteiro de mistérios se desdobra sob a superfície de nossos próprios oceanos. As condições lá são extremas. A ausência total de luz solar cria uma escuridão perpétua, as temperaturas oscilam perto de 0 graus Celsius e a pressão hidrostática é implacável, capaz de esmagar um submarino como uma lata de refrigerante. Para colocar em perspectiva, a pressão no ponto mais profundo do oceano, a Fossa das Marianas, é mais de 1000 vezes a pressão atmosférica ao nível do mar. É como ter 50 jatos jumbo empilhados em cima de você. Por muito tempo, acreditou-se que esse ambiente hostil seria um deserto biológico, vazio de vida complexa. No entanto, cada nova expedição ao abismo revela o contrário. Descobrimos ecossistemas vibrantes e complexos, repletos de criaturas únicas que não apenas sobrevivem, mas prosperam nessas condições impensáveis. A estranheza, longe de ser uma anomalia, é a chave para a sobrevivência nesse reino. Cada característica peculiar, seja um olho gigante, uma boca desproporcional ou a capacidade de emitir luz, é uma adaptação engenhosa forjada por milhões de anos de evolução em um ambiente sem paralelos. Elas nos mostram que a vida encontra um caminho, mesmo nos lugares mais improváveis, e que a imaginação da natureza é infinitamente maior que a nossa. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. É nesse contexto abissal, onde a luz não penetra e a vida parece impossível, que a evolução esculpiu algumas das formas mais fascinantes e bizarras de vida que conhecemos. Não estamos falando de monstros míticos, mas de seres reais, com biologia e estratégias de sobrevivência que superam qualquer invenção humana. A escuridão total, por exemplo, não significa ausência de visão.
Muitas criaturas desenvolveram olhos enormes e ultrassensíveis para captar os menores vislumbres de bioluminescência, enquanto outras, como o peixe-espião, possuem olhos tubulares que apontam para cima, escaneando a pouca luz que filtra das profundezas ou as silhuetas de presas potenciais. A pressão esmagadora, por sua vez, moldou corpos de maneira inimaginável. Esqueletos ósseos rígidos que seriam esmagados são substituídos por estruturas cartilaginosas e corpos gelatinosos, que permitem que a água passe através deles, equilibrando a pressão interna e externa. É uma arquitetura biológica que desafia nossa compreensão de como um organismo pode manter sua integridade sob tamanha força. As baixas temperaturas também exigem adaptações metabólicas complexas, com enzimas e proteínas especializadas que funcionam eficientemente mesmo em condições próximas ao congelamento, garantindo que os processos vitais não parem. O que nos parece estranho, ou até mesmo grotesco, é, na verdade, a solução perfeita da natureza para um problema existencial. Os dentes longos e afiados de algumas espécies, por exemplo, não são apenas para intimidar. São ferramentas essenciais em um ambiente onde a comida é escassa e cada oportunidade de caça deve ser aproveitada ao máximo. Um peixe-víbora com suas presas que nem sequer cabem dentro da boca garante que, uma vez capturada, a presa não escape. A bioluminescência, o brilho frio e químico produzido por muitos habitantes do abismo, serve a múltiplos propósitos: atrair parceiros, chamar presas, camuflar-se ou até mesmo assustar predadores. É uma linguagem de luz em um mundo de escuridão total. Esses ecossistemas profundos, muitas vezes centrados em fontes hidrotermais, as chamadas chaminés vulcânicas subaquáticas que expelem fluidos ricos em minerais, mostram que a vida não depende apenas da luz solar. Ali, a energia vem da quimiossíntese, um processo onde micro-organismos convertem compostos químicos em energia, formando a base de uma cadeia alimentar inteira independente do Sol. Camarões cegos, vermes tubulares gigantes e caranguejos de patas peludas prosperam nesses oásis de calor e química. A cada mergulho de um submersível, a cada amostra coletada, a cada nova imagem da vida abissal, nossa percepção do que é possível se expande. O fundo do mar não é um vazio, mas um caldeirão de vida criativa, um testemunho da resiliência e da capacidade de adaptação da natureza. As criaturas que lá vivem são os verdadeiros arquitetos da sobrevivência, mestres em transformar as condições mais adversas em oportunidades. E é essa estranheza, essa beleza bizarra, que nos convida a olhar mais de perto, a questionar o que sabemos e a nos maravilhar com a vastidão inexplorada do nosso próprio planeta. É nesse cenário de engenhosidade evolutiva que encontramos os verdadeiros arquitetos da sobrevivência, criaturas cujas formas e funções desafiam nossa compreensão do que é normal. Tomemos, por exemplo, o famoso peixe-pescador, uma figura quase mitológica, mas totalmente real. Em um mundo onde a escuridão é absoluta, a caça se torna um jogo de paciência e astúcia. O peixe-pescador resolve esse dilema com uma solução brilhante, uma haste bioluminescente ou isca que se projeta de sua cabeça. Essa lanterna atrai presas desavisadas diretamente para sua boca, que é incrivelmente grande e equipada com dentes afiados. É uma emboscada perfeita, uma luz na escuridão que promete salvação, mas entrega a morte. Sua adaptação é um testemunho da criatividade da natureza, em um ambiente onde cada caloria conta, e a energia para perseguir uma presa é um luxo. Não menos impressionantes são os peixes-víboras, criaturas que parecem ter saído de um pesadelo. Seus dentes são tão desproporcionais e longos que não se encaixam completamente dentro da boca, permanecendo visíveis mesmo quando a boca está fechada. Imagine a cena. Um predador com presas que se estendem para fora de sua mandíbula, como estacas afiadas. Essa característica, que nos parece tão grotesca, é uma adaptação crucial para a sobrevivência. No abismo, a comida é escassa e as oportunidades de caça são raras. Uma vez que uma presa é capturada, ela não pode escapar. Os dentes do peixe-víboras funcionam como uma gaiola, garantindo que qualquer criatura azarada que se aproxime da sua boca não tenha chance de fuga. Eles são máquinas de caça otimizadas para um mundo onde o erro significa inanição. Em contraste com a ferocidade do peixe-pescador e do peixe-víboras, o polvo dumbo oferece uma perspectiva diferente da vida abissal. Nomeado por suas grandes nadadeiras em forma de orelhas que lembram o elefante voador da Disney, este cefalópode é uma das criaturas mais adoráveis do oceano profundo. Seu corpo gelatinoso e macio, sem a necessidade de uma estrutura óssea rígida para combater a pressão, permite-lhe flutuar e se mover graciosamente através da coluna d'água. Ele não caça ativamente como outros predadores.
Em vez disso, filtra partículas de alimento e pequenos organismos do mar, utilizando seus braços curtos e membranosos para direcionar a comida à boca. O polvo Dumbo desafia a ideia de que todas as criaturas abissais precisam ser monstruosas. Ele é um lembrete de que a delicadeza e a beleza também encontram seu lugar na escuridão, adaptando-se com uma elegância surpreendente. E então, temos o tubarão-duende, uma criatura que parece ter sido concebida por um artista surrealista. Com seu focinho alongado e achatado, que lembra uma lâmina, e sua coloração rosa pálida, ele já é visualmente impactante. Mas o que realmente o distingue é sua mandíbula protrátil, uma maravilha da engenharia biológica. Em um piscar de olhos, essa mandíbula pode ser projetada para fora, como um estilingue, capturando presas com uma velocidade impressionante. Esse mecanismo é vital em um ambiente onde a velocidade de reação pode significar a diferença entre uma refeição e a fome. Seus olhos pequenos e pouco desenvolvidos sugerem que a visão não é seu principal sentido de caça. Em vez disso, ele provavelmente confia em eletroreceptores em seu focinho para detectar os campos elétricos emitidos por suas presas, mesmo na escuridão total. O tubarão-duende é um caçador silencioso e eficaz, uma prova da capacidade da evolução de criar soluções radicalmente diferentes para os desafios da sobrevivência. Essas criaturas, cada uma com suas adaptações únicas, nos mostram que a vida no oceano profundo é um espetáculo de inovações biológicas. Elas são a norma, não a exceção, em um ambiente que exige soluções extremas. Longe de serem aberrações, elas são testemunhos da capacidade da natureza de criar formas de vida perfeitamente ajustadas ao seu nicho, por mais inóspito que ele possa parecer. Cada dente, cada brilho, cada forma bizarra é uma página em um livro de milhões de anos de adaptação. Um livro que ainda estamos apenas começando a decifrar. E o mais fascinante é que, apesar de tudo o que descobrimos, ainda há um vasto desconhecido esperando para ser revelado, com novas espécies e comportamentos surpreendentes que, sem dúvida, continuarão a desafiar nossa imaginação. Nesse universo de soluções extremas, onde a vida se reinventa a cada metro de profundidade, encontramos o peixe-bolha, uma criatura que, à primeira vista, parece a personificação da estranheza. Frequentemente ridicularizado por sua aparência deformada quando trazido à superfície, com seu corpo flácido e gelatinoso, ele é, na verdade, um mestre da adaptação em seu ambiente natural. A imagem que temos dele, aquela massa rosada e triste, é um artefato da mudança drástica de pressão. No fundo do mar, sob milhares de metros de água, a pressão é tão imensa que o corpo do peixe-bolha, composto principalmente de uma substância gelatinosa com densidade ligeiramente menor que a da água, funciona perfeitamente. Essa engenhoca natural permite-lhe flutuar sem esforço, sem a necessidade de uma bexiga natatória cheia de gás, que colapsaria sob a pressão extrema. Ele gasta pouca energia para se mover, esperando passivamente que o alimento passe por ele. Sua aparência feia é, na verdade, o design mais eficiente para sobreviver em um dos ambientes mais inóspitos do planeta. Uma prova de que a beleza é, muitas vezes, uma questão de contexto. Expandindo ainda mais o repertório de mestres do disfarce e da adaptação, surge o dragão negro do Pacífico. Este peixe é um predador feroz, mas seu verdadeiro superpoder reside em sua capacidade de manipular a luz. Enquanto muitos habitantes do abismo produzem bioluminescência em tons de azul e verde, o dragão negro é capaz de emitir uma luz vermelha, invisível para a maioria das outras criaturas marinhas. Isso lhe confere uma vantagem única. Ele pode iluminar suas presas sem ser detectado, agindo como um caçador furtivo com uma visão noturna exclusiva. Além disso, ele possui fotóforos, órgãos produtores de luz, espalhados pelo corpo, que servem também para camuflagem e comunicação. Outro aspecto fascinante do dragão negro do Pacífico é seu dimorfismo sexual extremo. As fêmeas são grandes, com até 60 centímetros de comprimento, dentes afiados e essa impressionante capacidade de bioluminescência vermelha. Os machos, por outro lado, são minúsculos, medindo apenas alguns centímetros, não possuem dentes funcionais e têm um sistema digestivo subdesenvolvido. Eles existem puramente para a reprodução, atuando como parasitas sexuais ou apenas com a função de encontrar uma fêmea, fertilizá-la e, em seguida, morrer. Essa diferença radical entre os sexos é uma estratégia evolutiva para garantir a perpetuação da espécie em um ambiente onde o encontro entre parceiros é um evento raro e precioso. A ideia de que essas criaturas são a norma, não a exceção, no oceano profundo é crucial para compreendermos a verdadeira natureza deste reino. Longe de serem aberrações isoladas, elas representam a vasta maioria da vida que floresce sob a superfície. Cada forma bizarra,
Cada característica aparentemente exagerada é uma solução engenhosa para um problema específico imposto pela escuridão, pela pressão, pela escassez de alimento ou pela dificuldade em encontrar um parceiro. A natureza, neste laboratório aquático, cria soluções impossíveis sob pressão extrema, reescrevendo as regras da biologia a cada nova descoberta. Ainda há muito a ser descoberto. Os oceanos profundos são como um livro com inúmeras páginas ainda não viradas. Novas espécies são identificadas regularmente, e a cada expedição somos presenteados com comportamentos surpreendentes e adaptações que desafiam nossa imaginação. Desde os vermes tubulares gigantes que vivem em fontes hidrotermais até os peixes tripé que se apoiam no fundo com suas nadadeiras alongadas, esperando a comida, a inventividade da vida marinha é inesgotável. O que consideramos normal na superfície é apenas uma pequena fração das possibilidades que a evolução pode gerar. E é essa constante revelação que nos lembra da humildade necessária diante da imensidão e da complexidade da vida em nosso próprio planeta. O oceano profundo é um lembrete constante de que a maior parte da vida na Terra ainda é um mistério esperando para ser desvendado. A aparência bizarra dessas criaturas não é um capricho da natureza, mas sim o resultado de milhões de anos de uma seleção natural implacável e adaptativa. Cada característica, por mais estranha que pareça aos nossos olhos, serve a um propósito vital no ecossistema abissal. Os dentes exagerados do peixe-víboras e do dragão negro do Pacífico, por exemplo, não são meramente intimidadores. Eles são uma necessidade brutal. Em um ambiente onde as oportunidades de alimentação são raras e imprevisíveis, ter a capacidade de capturar e reter qualquer presa que apareça é uma questão de vida ou morte. A boca expansível do peixe pelicano, que mencionamos anteriormente e que atua como uma rede gigante, é outra manifestação dessa mesma pressão evolutiva, garantir que nenhuma refeição, por menor que seja, escape. Não há espaço para delicadezas ou segundas chances no abismo. Da mesma forma, a bioluminescência, presente em criaturas como o peixe pescador e o dragão negro do Pacífico, é uma das adaptações mais fascinantes e multifacetadas. Não é apenas uma bela exibição de luz na escuridão, é uma ferramenta essencial para a sobrevivência. Para o peixe pescador, a isca luminosa atrai presas desavisadas diretamente para sua boca. Para o dragão negro, a luz vermelha invisível para a maioria das outras criaturas permite que ele casse furtivamente, iluminando suas vítimas sem ser detectado. A bioluminescência também é usada como camuflagem, com algumas criaturas emitindo luz para se misturar com a luz fraca que vem da superfície, tornando-se invisíveis para predadores que olham de baixo. Além disso, desempenham um papel crucial na comunicação e no acasalamento, permitindo que os indivíduos da mesma espécie se encontrem e se reconheçam em um ambiente vasto e escuro. Os corpos transparentes ou escuros de muitas criaturas abissais também são respostas precisas ao ambiente. A transparência é uma forma eficaz de camuflagem na água, tornando o animal praticamente invisível. Já a coloração escura, como o preto aveludado de muitos peixes do abismo, absorve qualquer vestígio de luz, tornando-os igualmente indetectáveis na escuridão total. Não é uma questão de estética, mas de pura funcionalidade. Ser visto no fundo do mar pode significar ser caçado. Os olhos grandes de algumas espécies, como os de certos cefalópodes abissais, são projetados para captar o mínimo de luz possível, aproveitando cada fóton disponível, seja da bioluminescência de outras criaturas ou da fraca luz residual que penetra das camadas superiores. Por outro lado, criaturas como o tubarão-duende desenvolveram sentidos alternativos, como a eletrorecepção, confiando menos na visão e mais na detecção de campos elétricos para localizar presas. As estruturas gelatinosas, como as do peixe-bolha, são a solução perfeita para a pressão esmagadora. Em vez de investir em esqueletos rígidos e bexigas natatórias que seriam esmagados, esses animais evoluíram corpos macios e flexíveis, com densidade próxima à da água, permitindo-lhes flutuar e sobreviver sem gastar energia excessiva para combater a pressão. Cada detalhe, desde a ausência de escamas em alguns até a presença de órgãos luminosos complexos, é uma otimização para a vida em um dos habitats mais desafiadores da Terra. O oceano profundo, portanto, não é apenas um repositório de criaturas estranhas, é um laboratório vivo da evolução. É um lugar onde a pressão ambiental é tão intensa que impulsiona a vida a experimentar e a refinar soluções biológicas que, para nós, parecem saídas de um filme de ficção científica. Mas para as criaturas que habitam essas profundezas, essas adaptações são simplesmente o que lhes permite existir. Elas são a prova de que a vida encontra um caminho. Não importa as adversidades,
e que a loucura de suas formas é, na verdade, a mais pura lógica da sobrevivência. Este laboratório subaquático continua a nos ensinar que os limites da vida são muito mais elásticos do que jamais imaginamos, e que o que consideramos impossível é apenas uma questão de perspectiva. Assim, ao contrastarmos as criaturas estranhas da ficção científica, muitas vezes concebidas pela imaginação humana para chocar ou entreter com a realidade do oceano profundo, somos forçados a uma conclusão surpreendente. O impossível já existe sob quilômetros de água, bem aqui no nosso próprio planeta. Aqueles monstros de filmes de terror, os alienígenas de planetas distantes ou as aberrações genéticas de laboratórios secretos, empalidecem em face da engenhosidade e da diversidade da vida que floresce nas profundezas inexploradas. Não precisamos olhar para as estrelas distantes em busca de formas de vida que desafiam a lógica. Elas estão nadando, rastejando e flutuando sob a superfície de nossos próprios oceanos. A complexidade e a beleza dessas adaptações são um testemunho da força imparável da evolução, que, em seu laboratório abissal, moldou criaturas de uma singularidade estonteante. O peixe pescador com sua lanterna biológica, o peixe víboras com seus dentes de agulha, o polvo Dumbo que parece saído de um conto de fadas, o tubarão duende com sua mandíbula ejetável, o peixe bolha que é uma obra-prima de engenharia gelatinosa e o dragão negro do Pacífico com seu brilho furtivo, todos eles são mais do que meras curiosidades. Eles são a prova viva de que a vida, quando confrontada com os desafios mais extremos, encontra as soluções mais criativas e inesperadas. A sugestão de que o que conhecemos hoje é apenas a ponta do iceberg de mistérios marinhos não é uma hipérbole, mas uma realidade científica. A cada nova expedição, a cada nova sonda enviada às profundezas, descobrimos não apenas novas espécies, mas também novos ecossistemas e comportamentos que redefinem nossa compreensão do que é possível. O oceano profundo é um vasto e inesgotável arquivo de maravilhas, um lembrete constante de que a maior parte da biodiversidade do nosso planeta ainda permanece oculta, esperando para ser revelada. Estimativas sugerem que milhões de espécies marinhas ainda estão por ser descobertas e muitas delas, sem dúvida, habitarão as regiões abissais. Esta exploração do fundo do mar deve nos levar a uma profunda reflexão sobre os limites da vida e da nossa própria compreensão. A vida não se restringe aos ambientes que consideramos hospitaleiros. Ela floresce em extremos que desafiam nossa intuição. Desde as fontes hidrotermais vulcânicas, onde a vida prospera sem luz solar, até as fossas oceânicas mais profundas, onde a pressão esmagadora e a escuridão reinam, o planeta nos mostra que a capacidade de adaptação é a verdadeira essência da existência. Essa jornada pelas profundezas não é apenas uma aventura de descoberta biológica, é uma lição de humildade. Ela nos força a questionar nossas presunções sobre o que é normal ou possível. As criaturas do abismo nos ensinam que a estranheza é muitas vezes a forma mais eficiente e lógica de sobrevivência em um ambiente específico. Elas nos mostram que a beleza pode ser encontrada nas formas mais inesperadas e que a inteligência da natureza supera em muito qualquer ficção que possamos conceber. Ao contemplar esses seres, somos convidados a expandir nossa própria mente, a abraçar a complexidade e a diversidade do mundo natural. O oceano profundo é um espelho que reflete não apenas a vastidão da vida, mas também a vastidão do que ainda nos resta aprender. É um convite para olhar além da superfície, para mergulhar nas profundezas do desconhecido e para reconhecer que, mesmo no nosso próprio planeta, há mundos inteiros de maravilhas que aguardam nossa descoberta e nossa admiração. E talvez, ao fazermos isso, possamos entender um pouco mais sobre o nosso próprio lugar neste universo de infinitas possibilidades. O mistério continua, e a cada nova descoberta, a história da vida na Terra se torna ainda mais rica, mais complexa e infinitamente mais fascinante. O abismo chama, e com ele, a promessa de revelações ainda mais surpreendentes.